A gente, a paz do Senhor, tudo bem? Eu ia gravar já, eu ia mudar agora, ia colocar pra deitado, fazer deitado, mas aí eu lembrei que fazer em pé, assim, no meu caso aqui fica melhor. Tudo bem, gente? Olha só, sentindo no coração aqui de contar uma experiência rápida pra vocês, porque tem muita gente que tá acompanhando a gente e eu acabo me lembrando de outras épocas, de outros momentos em que eu estava também igual a essas pessoas no início da caminhada e fui aprendendo as coisas assim aos pouquinhos, né? Então tem pessoas que entendem às vezes uma coisa que você levaria horas contando, falando, pregando, com apenas um testemunho. Eu quero contar um testemunho em uma das vezes que eu fui convidado para pregar a palavra, mas que por causa da nossa chamada, do modo como o Senhor nos usa, as pessoas que nos chamam sabem que vão nos chamar para levar a palavra, mas vai acontecer algumas coisas, e uma delas é a libertação de demônios, provavelmente. E eu me recordo que certa feita eu estava indo assim continuamente a uma certa igreja. As pessoas que virem esse vídeo vão saber que eu estou falando de lá. E o Senhor Espírito Santo estava nos usando de uma maneira assim muito poderosa, sabe? Uma maneira muito forte lá durante aqueles meses, digamos assim, que eu estive indo ali naquela igreja. E eu me recordo que certa feita tinha uma senhora lá que ela me chamava muita atenção, sabe? Ela me chamava muita atenção. Eu estava sempre com os olhos nela, as atitudes dela. Ela sempre vinha pedir oração por alguma coisa específica. E o Senhor tem muito de fazer isso comigo, de dizer para a pessoa, faz um pedido, né? E eu me recordo que eu falei algumas coisas para essa irmã e ela não soube fazer o pedido. Ela não soube dizer alguma coisa que ela realmente precisava muito, necessitava muito. Pois bem, eu lembro que uma vez em que eu impus as mãos sobre a cabeça dela, eu senti algo estranho. Uma mulher muito abençoada na igreja, uma mulher ativa. Ela posteriormente, até depois de um tempo que eu deixei de ir muito nesse lugar, ela me ligou e disse que ia passar meu telefone para algumas pessoas de uma outra igreja, que ela já havia mudado de igreja, e dessa feita em que já nessa outra igreja me ligaram, eu fui, preguei, também foi uma benção, foi uma porta que Deus me abriu, inclusive através dela. Mas ouça o que eu tenho para te dizer: a necessidade de você ter uma vida muito íntima com Deus em oração, uma vida muito íntima com Deus em comunhão na palavra. Os crentes modernos, eles têm conseguido arrancar de dentro da mente de muitas pessoas o sentido verdadeiro do que vem a ser espiritualidade, né? Há muitas pessoas que estão se deixando levar. Não estou falando aqui de usos e costumes e de que roupa vai levar a gente para o céu ou vai levar a gente para o inferno. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas doutrinadas na palavra, doutrinadas e que vivam realmente uma vida de renúncia e não uma vida mundana. Eu estou falando de pessoas que andam como Jesus andou e andaria, não como índios, não como guerreiros. Infelizmente, chegamos a um momento agora em que as pessoas, por exemplo, crentes mesmo, vivem fazendo tatuagens à torta e à direita. Às vezes a gente vai gravar algumas coisas para falar da parte de Deus, a gente começa falando certas coisas, quando vai ver o Espírito Santo está enchendo nossos lábios com outras. Sabe, irmãos, tá esquisito mesmo. Jesus está muito liberal.
Jesus está muito liberal, está muito bonzinho, tudo é permitido, tudo pode, tudo pode, tudo pode. As pessoas já não sabem mais o que é renunciar, porque tudo é lícito, mas em tudo convém. As pessoas não querem fazer mais diferença, as pessoas não querem expressar alguma diferença dentro dos corações. Ah, mas o meu coração é de Jesus. Ih, para com isso. A mim não engana. A mim não engana. E essa senhora nesse local, ela me chamava muita atenção. As atitudes dela me incomodavam um pouco. E às vezes ela vinha pedir oração e eu orava por ela. E algumas vezes eu não impus as mãos nela não. O Senhor não mandou colocar as mãos nela não. Você que trabalha com libertação, que está assistindo esse vídeo agora, sabe, né? Tem vezes que você percebe que não é a hora de você botar a mão na cabeça de uma pessoa durante o culto, ainda mais quando você é visitante. Mas conforme o tempo foi passando, eu lembro de uma vez em que eu falei assim: tem alguma coisa errada com essa irmã e vai manifestar. Aí perguntei quem era a irmã, falei: não, a irmã é uma benção e tal, família crente, o filho presbítero. É mesmo, homem de Deus? Homem de Deus. Falei: tá legal. Aí fingi que não sabia, mas fui pra igreja. Aí, assim que eu cheguei lá, eu acho que foi nessa ordem, o presbítero, que até então era tido como pastor, era o líder do local, da subcongregação, e ele falou comigo que essa irmã perguntou a ele durante a semana assim: tô lembrando de algo que é importante. Ela veio pedir oração por cura divina, irmãos. E eu profetizei cura divina na vida dela. Aí na semana seguinte ela veio pedir oração de novo. Eu falei: não, irmã, eu não vou orar pelas mesmas coisas que eu orei na semana passada. A irmã já foi fazer exames? Não fui. Então a irmã vai fazer exames, por favor. Aí talvez você pense assim: irmão, se ela veio pedir oração de novo é porque ela não foi curada, né? Será? E ela não ficou nem um pouco satisfeita, saiu batendo o pé, e eu reparei aquilo, mas fiquei na minha. Irmão, se você sabe com quem você está falando, se você sabe a quem você está pedindo, a quem você está recorrendo, você não vai ficar preocupado em fazer 300 orações, você vai fazer uma só. Vai fazer uma só. E tudo bem. Após os exames eu diria: se Deus tocou, Deus não tocou, até oraria de novo. A obra não é minha, quem cura não sou eu, não tem problema nenhum em dizer isso. Botei a mão, não curou, vou fazer o quê? Eu vou cortar as minhas orelhas? Vida que segue, não prometo nada a ninguém. Aí eu me recordo que ela durante a semana perguntou até então ao pastor se dessa forma assim: aquele garoto, ele vai vir essa semana? Aí o pastor olhou para ele e falou assim: irmão, não fala assim do ungido de Deus não. Aquele abençoado profeta vai vir aqui, vai vir sim, na próxima quinta-feira, parece. Eu tô com as receitas aqui dos remédios, tudo, eu vou esfregar na cara dele, olha. Eu não me recordo se ele falou isso antes ou falou isso depois, enfim. Sei que chegou o momento do culto, igreja. Eu falei: irmã, vem aqui por favor. A irmã veio, eu botei a mão para orar. Eu falei assim: a mim você não engana. Sai. Aí na hora que eu falei sai, irmão, se estribuchou, foi pro chão, rolou para um lado, rolou pro outro. Falei: para o corpo dela agora, demônio. Não lembro o nome da entidade, para ficar um vídeo mais claro, né? Para quem trabalha na área. Não lembro o nome dos espíritos que estavam ali, mas ficou claro que o motivo daquele tormento todo, e ela veio, irmãos, eu não chamei não, ela veio para frente para receber oração, aquele povo todo vem, ela também veio com um saco na mão, com remédios e com 2 papéis na mão, e eu fui orando as pessoas que estavam próximo dela e deixei ela por último, óbvio. Aí sim, quando eu a chamei, ela veio querendo esfregar os papéis na minha cara, gente. Mas
chega um momento, irmãos, que Deus ele marcou para te libertar, para te abençoar. Deus marcou. E o mundo espiritual obedece isso, sabe disso. Até mesmo os próprios demônios sabem disso. E quando aquele espírito caiu por terra, o nome do Senhor foi muito glorificado ali pelo povo, que aquela mulher estava me perseguindo, e o povo já sabia disso, eu que não sabia. E eu falei, igreja, eu já sabia, e tem mais pessoas aqui que eu sei que não estão libertas. E eu estou orando a Deus para tratar no coração de vocês. Quando você vai uma vez só, tudo bem, você faz aquela limpa, né? Mas quando você vai ficando mais atento no local, você até faz o seu trabalho, porque se você for chamado para isso, tem que fazer. Mas quando você sabe, né, as nuances da família, os problemas da família, algumas coisas, vizinho. Eu já fui libertar uma menina uma vez que tinha vizinhos que são extremamente fofoqueiros do lado dela, né? E na hora que eu fui botar a mão na cabeça da menina, o Espírito Santo falou assim, filho, para. Chama a mãe dela. E cuidado com os vizinhos. Aí eu ouvi aquela voz, eu falei, sim, Senhor. Aí levantei. Já estava de joelho para falar, sai demônio em nome de Jesus, ou manifesta, ou coisa assim. Mas eu sabia que aquela menina tinha pombagira. Desde antes de eu subir no altar, eu já tinha visto. Aí eu fui, chamei a mãe, ó, isso. A mãe, não, manifesta em casa assim. E ninguém na igreja sabia, mas os vizinhos são extremamente fofoqueiros. E eu só posso falar até aqui. Enfim, a importância, obreiro e obreira de Deus, a você está sempre desejando, tá? Estar numa ligação muito grande com Deus, numa comunhão muito forte com Deus. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa estar negando as coisas do mundo. É costume do mundo. Você pode até estar no tempo da graça, mas veja bem. Pega bem você fazer o que você anda fazendo, ou os costumes que você tem tido na sua mente, pega bem você fazer isso, sim ou não? Tem certeza que quando você diz que você é serva de Deus, as pessoas te olham com respeito? Eu tenho certeza que não. Você tem certeza que quando você diz que vai orar por alguém fora da igreja, dentro da tua igreja é mole, fora, o negócio é fora, meu amor. É, amadinha, a questão é fora. Você tem certeza que você faz a diferença? Se você não tem certeza, muitas coisas que você está achando que é permitido, não é. Então você que está assistindo esse vídeo agora, procure ficar muito em comunhão com Deus, muito ligado com Deus. Cuidado com o caboclo lírio por aí, cantando em línguas espirituais dentro da igreja, e é demônio. Cuidado. Nós que trabalhamos nessa seara já vimos poucas e boas, e eu sei que muito mais ainda eu ainda vou ver, mas eu sei que vou ver e o nome do Senhor vai ser exaltado, porque até aqui o Senhor tem sido muito fiel para nos manter de pé. E eu profetizo sobre a vida desse que está me assistindo agora, Pai, que já teve essa vida espiritual ativa, dessa irmã que já teve essa afinidade com o mundo espiritual, que louvava como ninguém, pregava como ninguém. Meu Pai, eu te peço, abençoa essa vida agora, abençoe essa alma agora. Deus vem libertar primeiro aqueles que são chamados para libertar, porque esses, meu Pai, vão ser usados por Ti e vão levantar 10, 20, 50, 100 outros. Então eu te entrego os líderes, meu Pai, que estão escondidos agora na internet, presos na pornografia, presos na mentira, presos no engano, presos no adultério, presos na fornicação. Pai, no nome de Jesus, venha cobrir cada uma dessas vidas agora com o Teu sangue. Perdoa os pecados dele, Pai. Esse que está dizendo, o Senhor está falando comigo. Esse que está confessando, Senhor, que está confessando. Arrependei-vos, né? Importante, né, meu Pai? Ouvimos a mensagem de Pedro até hoje. Pedro imitou João Batista, né? É necessário arrependimento. E é preciso confessar.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Até porque aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas você sabe o que o Senhor está falando contigo. São coisas gravosas, são coisas muito horríveis e que contaminam o corpo, contaminam o templo. Tá legal? Você é templo. Se você quer ter uma vida ativa, espiritual com Deus, você precisa ter temor e proteger o templo. O irmão é contra a tatuagem? Não me incomoda a tatuagem, não. O que me incomoda são os sentidos. O que me incomoda é aquilo que essas coisas causam em nós. Eu tenho uma tatuagem, quem está assistindo agora sabe, nas costas, uma clave de sol, escrito Jesus, que foi feita no momento em que eu estava afastado. No momento em que eu estava como muitos que estão agora, dentro da igreja, mas afastado. Eu estava afastado mesmo. Mas tem gente agora que está assistindo esse vídeo que está completamente caído e acha que está em Deus. Completamente derrotado e acha que está em Deus. Vendo as coisas acontecerem, vendo tudo dar errado. Nada acontece de bom na tua vida. Você pensa que você está em Deus porque você pega a tua Bíblia e vai para o culto de manhã no domingo e volta talvez um domingo à noite, né? Acorda. O Senhor quer falar ao teu coração de uma maneira como você nunca imaginou. Ele quer descortinar o véu do Santíssimo Lugar. Ele quer fazer com que os bois puxem aquela cortina, com que o véu venha a ser realmente rasgado diante de você, e você saia desse patamar aí de 0,5. Olha para o teu lado, olha quantas pessoas já cresceram e já avançaram espiritualmente, estão navegando nas águas profundas, e você está nisso aí ainda. Mesmo que uma pessoa chegue na sua vida e libere algo sobre você, é bem provável que você perca isso rápido, porque você não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. A mim você não engana. A mim você não consegue enganar. Você que está assistindo agora esse vídeo aí, que Deus te abençoe, tá? Que o Senhor fale muito mais profundamente ao teu coração. Aqui quem fala é o evangelista Fabiano. Moro aqui na Praça Seca, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe. Assine o nosso canal aí, assista os outros vídeos. Tem muita coisa que eu não coloco porque eu quero muito me esconder na fumaça. Mas tem algumas coisinhas aí, tá? E que o Senhor se manifeste mais e mais na sua vida. Graças a Deus. Deus abençoe.